Que Jesus, o divino amigo, continue a nos envolver. Agradeço por esta oportunidade de estar aqui à frente, comemorando os 60 anos da casa. O tema que eu escolhi foi Jesus, o caminho. Todos conhecem essa frase de Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é o caminho? O caminho é um espaço ou uma estrada que nos permite ir de um ponto a outro fisicamente. Mas pode também ser um caminho intelectual, que nos permite adquirir conhecimento. E pode ser ainda a busca pela evolução espiritual. Primeiramente, é importante que nós nos conscientizemos aonde nós estamos e para onde nós queremos ir. A seguir, devemos fazer um movimento e caminharmos, porque o caminho só não é suficiente, é importante que a gente se movimente nele. E Jesus deu uma pista, ou uma dica, como aquela nossa amiga que esteve aqui, a Samu, ela sempre falava em dica, né? E ele nos diz em Mateus 24, no versículo 13, o seguinte: que o importante é perseverar até o final. O movimento se dará na medida da nossa necessidade de mudarmos e agirmos para buscarmos o que nos completa. Importante saber para onde nos levará esse movimento. A persistência e a confiança terão de estar presentes em toda a jornada. Vamos esclarecer melhor o que nós falamos. Abrão, o patriarca do povo hebreu, vivia numa cidade que hoje nós conhecemos ali por volta do Kuwait, mais próximo da Arábia Saudita, por ali. A cidade de Ur, com seus familiares. Era um homem de grandes posses. Ele recebe um chamado de Deus que diz para ele: sai da terra da tua parentela e se dirija para uma terra onde você irá construir uma grande nação. Seus filhos e descendentes seriam mais numerosos do que as estrelas que ele poderia contar. Qual era a necessidade de Abrão? Era continuar crescendo, pois a região onde ele se encontrava não havia possibilidades para que ele se expandisse, então ele tinha que mudar. Abrão era um homem de fé inabalável, ele confiava em Deus, e num Deus único, e obedece e inicia a sua jornada. Grandes desafios ele tem que enfrentar. É testado em sua fé quando Deus lhe pede que imole em sacrifício o seu filho Isaque. Ele vence esse desafio, levando o menino para o alto de uma montanha, e lá o filho é substituído por um cordeiro. Um anjo lhe aparece na hora derradeira. Eu estou simplificando, senão nós vamos ficar aqui até o final da semana que vem, né? No livro A Gênesis de Moisés, encontramos as peripécias pelas quais Abrão tem de passar. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, acrescentou um A no nome dele, que significa, em hebraico, o pai de muitas nações. E Deus lhe diz: eu sou Deus Todo-Poderoso. E agora gravem esta frase que vocês vão encontrar mais adiante, passando-se mais de cerca de 1000 anos à frente. Anda em minha presença e sê perfeito. Seu filho, Jacó, filho do Isaque, cria 12 filhos e uma filha que teve com 4 mulheres. A fome que se abate sobre a terra faz com que ele e toda a sua família se locomova para o Egito, onde seu filho José, após ter sido vendido como escravo pelos irmãos, motivados pelos ciúmes, cai nas graças do faraó, por ter desvendado um sonho que permitiu ao Egito se livrar de uma terrível fome que se abateria sobre os diversos reinos da terra. O faraó nomeia José como governador de todo o reino egípcio. José armazena mantimentos
que supre as necessidades de diversos reinos ao redor e enriquecendo ainda mais o faraó. A história de José é bem conhecida também pela fé em Deus, que o faz aceitar todos os desafios que enfrenta. Avancemos 400 anos à frente. Falei que Jacó e os seus filhos foram para o Egito, ficaram lá bastante tempo, só que o tempo passa e os hebreus crescem em número. E o faraó começa a ficar preocupado. 400 anos depois, ele resolve baixar, já é um novo faraó, ele resolve baixar um decreto para evitar que o povo hebreu crescesse tanto. Então, todos os meninos que nascessem tinham que ser afogados no Nilo. Neste cenário nasce Moisés. Sua mãe, para salvá-lo, coloca-o em um cesto, no qual o mesmo fará uma jornada pelo rio Nilo. É salvo pela filha do faraó e criado pela princesa, como seu filho. Moisés, ao descobrir que é hebreu e tendo matado um feitor egípcio para salvar um hebreu, tem de fugir. No deserto, recebe de Deus a incumbência de resgatar o povo hebreu da escravidão. São conhecidas as 10 pragas que assolaram o Egito, antes que o povo pudesse sair e retornar à terra prometida a Abraão. Uma vez liberto, o povo ainda acostumado e habituado à vida de escravidão, lentamente percebe a necessidade de se adequar ao novo modelo de vida que Deus lhe mostrava. 40 anos peregrinam pelo deserto, até que os que traziam em suas mentes a maneira de pensar como escravos, fossem sendo substituídos pelos filhos e netos. Com a história do povo hebreu, podemos perceber a importância da movimentação para que possamos obter aquilo que venha preencher as nossas necessidades e atingir o que consideramos como nossa redenção e chegarmos à plenitude, que muitos podem denominar a busca da felicidade. E poderíamos também pensar a busca do caminho da evolução. Árduas lutas são necessárias, combates com muitos reinos para que aquele povo pudesse se fixar na terra prometida por Deus. Muitas gerações se passam, ora sobre a proteção de Deus, prosperam, ora esquecendo o compromisso assumido, caem na escravidão. Qual era o compromisso assumido? Anda em minha presença e ser perfeito. Ele falou para Abrão, mas para todo o povo. No momento em que eles esqueciam isso, caíam na escravidão novamente. Deus misericordioso sempre estendeu a sua mão quando o povo, cansado de sofrer, novamente se lembravam quem tinha tirado eles da escravidão do Egito. Passam-se 1000 anos e nessa região nasce Jesus, encontrando o povo agora, sofrendo as agruras de um lado, pela imposição do povo romano, cobrando elevados impostos, e por outro lado, a severidade imposta pelos sacerdotes da lei mosaica. Jesus propõe um novo caminho a ser seguido. Choca o modo de pensar dos detentores do poder temporal e espiritual, os romanos e os sacerdotes. Os romanos, temendo a rebelião do povo que era expoliado para engrandecimento de Roma. Os sacerdotes, que mantinham o povo estreitamente sob o regime mosaico, prevalecendo a lei pura, onde não havia espaço para o amor. E essa é exatamente a jornada que Jesus propunha, a jornada do amor. Amor a Deus, amor ao próximo, e o que mais chocou o povo acostumado à lei de talião, do dente por dente e do olho por olho, que era o perdão aos inimigos.
havia necessidade de novamente ensinar o povo a abandonar a maneira de pensar, que os mantinha escravizados aos conceitos e preconceitos. A lei prescrevia que o povo era escolhido pelo Deus único e criador de todas as coisas e de todos, válido para o momento onde o movimento seria para eliminar a crença em vários deuses, venerados pelos reis que viviam nos diversos pontos da terra prometida. Criados pelo homem na ânsia de manter os seus semelhantes como escravos para o servir. Jesus mostra através de seus ensinamentos que Deus é um Pai de amor, que a todos ama sem separações, sem fronteiras, que estimulam o poder uns sobre os outros, mas que também são irmãos. Sua primeira intervenção é em uma festa de bodas, onde mostra que o primeiro núcleo onde as pessoas devem conviver é a família. Junta ao seu redor pessoas simples do próprio povo, para constituí-los seguidores e multiplicadores dos seus ensinamentos. Propõe um movimento em direção a um reino onde a fraternidade, a solidariedade e a igualdade estejam presentes, o que ele denominou o reino dos céus. Cada um tem a necessidade de decidir, a exemplo de Abraão, de sair da região de sua parentela e se colocar a caminho, sabendo que a jornada é cheia de desafios a serem vencidos. Nossos parentes são os nossos hábitos, nossos comportamentos, nossa percepção de vida, nossos conceitos e preconceitos, estabelecidos nesta e em outras vidas que deixaram heranças em nossas mentes. O povo hebreu, enquanto tinha a lei deixada por Moisés como fundamento em suas vidas, contavam com o manto da proteção de Deus e nada lhes faltou. Em pleno deserto, o pão descia diariamente do céu para alimentá-lo. Das rochas saía a água para mitigar a sede. Os inimigos iam caindo um a um com a ajuda dos anjos do Senhor. Jesus nos ensina que com a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos fazer muito mais do que ele fez. Nossa decisão é pela batalha, que Paulo nos diz no final de sua vida, como está na segunda epístola a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que combate é esse? Aceitar o outro como ele é, compartilhar o pouco que tinha, acolher os indiferentes, perdoar os inimigos, estender a mão e compreender a ignorância que encontrava em cada oportunidade, principalmente quando estava preso, que se apresentava, aceitar e entender os açoites e o escárnio que estava sempre presente em sua vida. Quando estamos a caminho e encontramos um guia a nos mostrar a direção, tudo fica mais fácil. Jesus nos ensina que cada um tome a sua cruz e o siga. Que deixemos de lado o medo, batendo na porta que encontrarmos. Deixemos de lado o orgulho, pedindo o que necessitarmos. E nos esforcemos, buscando até encontrarmos o que precisamos. É o batei, pedi e buscai. Os espíritos amigos da doutrina espírita nos mostram a importância de seguirmos os passos do Mestre Jesus para a nossa própria evolução. No Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Vede, Jesus, foi a resposta. E completam: se alguns que pretendem instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes os desviaram por falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida, da alma, com as que regem a vida do corpo. E enfatizam
que aqueles que melhor compreendem a lei de Deus são os chamados homens de bem, e os que desejam pesquisá-la. O Evangelho contém as orientações de Jesus para a nossa evolução moral. Se no Evangelho estudarmos o tema o homem de bem, com as palavras de Jesus, que está registrado em Mateus, no seu capítulo 5, começando pelo entendimento que o Mestre traz sobre Deus. Lemos nessas anotações do evangelista que Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e transmitiu sublimes ensinamentos. Ele disse os versos do poema das bem-aventuranças, orientou sermos o sal da terra, a luz do mundo, afirmou não ter vindo destruir a lei e os profetas, mas demonstrar seu cumprimento, e finalizou dizendo: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Jesus afirmou não ter vindo destruir a lei divina, cujas orientações conhecidas pelo povo hebreu. Ele cita diversos exemplos que estão em João e Lucas, e ele reforça a lei mosaica que está lá no Deuteronômio: perfeito serás para com o Senhor teu Deus. É um pouco diferente, né? Quando Deus falou com Abraão, é que ele fosse perfeito para com Deus, né? E Jesus, aproveitando, muda um pouco a frase e nos dá um objetivo para que nós perseguíssemos, né? Jesus compartilha conosco um novo entendimento sobre Deus. Já não é o Deus terrível, zeloso, vingativo, apresentado por Moisés. É um Deus misericordioso, justo, bom, o qual perdoa a quem se arrepende e dá a cada um segundo as suas obras. É o Pai comum do gênero humano. É o Deus que quer ser amado, não temido. Allan Kardec desenvolveu um paralelo entre a ideia de Deus da época de Moisés e aquela que Jesus nos trouxe. Esse importante entendimento encontra-se no livro A Gênese. É a quinta obra da codificação espírita. No capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. Estão nos itens 21 a 25. A doutrina espírita amplia nosso entendimento sobre Deus, partindo das ideias já trazidas por Jesus, nos esclarecendo na primeira questão do Livro dos Espíritos que é Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é infinito em suas perfeições, e podemos ter uma ideia de algumas dessas perfeições. Ele é eterno, é imutável, é único, é onipotente e é soberanamente justo e bom. Sermos perfeitos para com nosso Pai. Dentro de nossas possibilidades, podemos entender Deus como o máximo de todas as virtudes imagináveis. Não há bondade nem amor maiores do que expressos por Deus à criação. Todos somos filhos de Deus. Não há como chegarmos à perfeição absoluta de Deus, senão seríamos também Deus. Contudo, podemos atingir um grau de perfeição relativa. Desta forma, Jesus nos disse: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. Ele nos apresentou um modelo de perfeição e que deveríamos nos esforçar para alcançar. Na questão 115, os espíritos superiores nos esclarecem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-lo e de fazê-lo chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-lo de si mesmo. Essas orientações ilustram a justiça perfeita de Deus, dando a todos nós o mesmo início. Ninguém é criado com privilégios. Através das provas que vivenciamos, tanto no plano espiritual como no plano material, vamos aprendendo e desenvolvendo em nós as virtudes latentes que nos aproximam de Deus. Cada um, no entanto, segue o ritmo da sua escolha. Alguns aceleram seu aprendizado, outros temporariamente o adiam. A mesma questão, acima lemos ainda:
Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. O motivo de buscarmos nos aperfeiçoar é porque, atingindo essa perfeição, encontraremos a felicidade. Se desejarmos ser felizes, devemos direcionar nossos esforços para evoluirmos moral e intelectualmente. Será que existe na doutrina espírita alguma régua para nos mostrar se estamos indo no caminho da perfeição ou estamos caminhando? Nós lemos lá em Kardec, ele nos recomenda uma escala, e que muitas vezes, quando estudamos, nós queremos entender a escala para comparar os espíritos. Só que nos esquecemos muitas vezes que nós também somos espírito. Então a escala serve para nós também. Então, como o nosso irmão Mayuri nos falava no sábado passado, a escala ela tem 10 degraus, que poderia ter mais degraus ou menos degraus, não importa, os espíritos falaram, se é o suficiente para vocês se entenderem, isso nos basta. Então ali nós temos os espíritos puros, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos. Não fala em espíritos maus, fala em espíritos imperfeitos. Tem algumas gradações. Então é uma escala que está lá no item 100 do Livro dos Espíritos, que nós podemos lê-la, ler o que cada uma significa, e em vez de nós colocarmos os espíritos que estamos querendo descobrir o que eles são, nós nos descobrirmos o que somos nós dentro daquela escala, né? Para evoluir plenamente, o espírito possui lições a vivenciar em mundos e matérias densas, necessitando, portanto, reencarnar. Não é possível aprendermos tudo em apenas uma existência. Assim, a viagem, a jornada evolutiva do espírito se faz em sucessivas reencarnações, na qual, em cada uma, ele evolui em um ou mais aspectos. Também nos desenvolvemos e aprendemos enquanto estamos na erraticidade, ou seja, quando estamos no plano espiritual. Podemos nos desenvolver e podemos ficar parados também. É um intervalo entre as encarnações, que pode ser de algumas horas ou de milhares de séculos. É interessante ver isso no Livro dos Espíritos, no item 224, onde passa desapercebido muitas vezes a resposta dada pelo Espírito amigo. Algumas horas a milhares de séculos. Partimos de Deus simples e sem conhecimentos, e vamos retornar a Deus aperfeiçoados como espíritos puros, colaborando na criação, como Jesus nos orientou. Aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Apresentamos agora uma visão macro da jornada evolutiva que realizamos. Essa jornada se realiza passo a passo, no dia a dia. Devemos perseguir a meta final, chegar à perfeição. Como Jesus nos falou, para tanto, é importante saber como chegar lá. Estudemos em que patamar nos encontramos, o que pretendemos melhorar nesta encarnação e o caminho a utilizar para chegarmos a essa meta. Podemos considerar dois extremos, o que caracteriza a imperfeição e o que caracteriza a perfeição. O que seria a imperfeição? Nós encontramos no Livro dos Espíritos a seguinte resposta no item 895. O sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal. Dizem eles ainda que o desinteresse é coisa rara na Terra, que quando se patenteia, quando se observam ações desprovidas de interesse próprio, todos admiram como se a pessoa fosse um fenômeno. Então, quando se fala em interesse pessoal, o importante é a continuidade da resposta. O desinteresse é coisa rara na Terra. O apego às coisas materiais indica duas coisas. Indício de inferioridade, isso nos ajuda a nos enxergarmos na escala, né? E reduz a compreensão do próprio destino.
Vejamos agora o que caracteriza a perfeição. Allan Kardec, de novo, faz perguntas aos espíritos superiores. Por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Analisemos a primeira parte da resposta, a prática da lei de Deus. O que é a lei de Deus? É a lei natural. Indica ao homem o que ele deve ou deixa de fazer. Quando ele se afasta dela, ele se torna infeliz. A prática da lei de Deus representa fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem, sem exceção de raças, de crenças, sem esperar recompensas. E aqui tem algo interessante, né? Muitas vezes a pessoa fica magoada porque ela doou alguma coisa e o outro não falou nenhum obrigado. Significa? Significa que nós estamos com arestas de inferioridade e não estamos percebendo. Todos podem conhecer a lei divina, pois ela está escrita em nossa consciência. Porém, nem todos ainda a compreendem, a aplicam. Essa compreensão e prática vai se ampliando à medida da nossa evolução moral e intelectual. A questão acima referida ao definir os indícios pelos quais se conhece a elevação de uma pessoa, os espíritos afirmaram ser quando todos os conhecimentos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Voltando à frase. A questão acima, ao definir os indícios pelos quais se reconhece a elevação de uma pessoa, os espíritos não afirmaram ser quando todos os conhecimentos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Então, só conhecer a lei de Deus não é suficiente. A resposta foi quando todos os atos da vida corporal representam a prática das leis divinas. É diferente de conhecer e executar a lei. Ainda analisando a resposta, o espírito prova a sua elevação quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Tal condição se verifica quando devotamos aos bens materiais o seu valor real, não supervalorizando como se estes fossem as últimas e únicas coisas da terra, ou o que há de mais importante no mundo. Significa sermos um pouco mais pacientes, compreensivos, tolerantes. Porque entendemos que tudo o que vivenciamos aqui passa. E é uma fase, é um aprendizado. Quando voltamos à vida espiritual, deixamos aqui o nosso corpo físico pela desencarnação. Forçosamente retornaremos contato com este plano de vida. O espírito André Luiz relata ter vivenciado esta retomada sem preparação para tal, quer dizer, se preparar em vida para a vida espiritual no nosso lar. A recomendação dos espíritos, contudo, é a de que dispormos de uma compreensão antecipada, conhecendo a vida espiritual, antes de para lá retornarmos, visa melhor aproveitar o estágio de aprendizado no mundo da matéria densa. Na Gênese, no capítulo 11, encontramos que a encarnação não é uma punição, mas um meio para o progresso. À medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa, ou seja, se subtrai à influência da matéria, se purifica. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e a sua percepção se ampliam. Sua felicidade está na razão do progresso realizado. Mas como ele age em virtude do seu livre-arbítrio, pode negligenciar ou ter má vontade, retardando o seu progresso. Por consequência, prolonga a duração de suas encarnações materiais, as quais estão se tornando para ele uma punição.
pois que por sua culpa permanece nas fileiras inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do Espírito abreviar a duração das suas encarnações, mediante seu trabalho de purificação sobre si mesmo. Para saber o que já conquistamos e o que ainda temos a evoluir em termos morais e intelectuais, é necessário desenvolver, praticar e constantemente aprimorar o autoconhecimento, processo de análise íntima de nós para conosco, realizada de forma particular, honesta, sem condescendência nem crítica destrutiva. Na questão 919A, em O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos dá um método de como fazer essa autoanálise. Recomendo a leitura e a prática. Assim como precisamos conhecer detalhes do caminho para chegarmos a um destino, a fim de mais rapidamente atingi-lo, não basta nos limitarmos a desejar chegar à perfeição, sem conhecimento das características dessa perfeição. E aí, ao se estudar as características do homem de bem, os Espíritos também mostram a Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, onde ele diz: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. O dicionário nos orienta que cumprir significa executar com exatidão e obedecer. A lei é para ser obedecida. Justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Tais direitos são determinados tanto pela lei humana quanto pela lei divina. A lei humana é mutável, é transitória. Nós estamos em evolução. O que achamos certo numa determinada época, compreendido, ele muda alguns dias depois, ou meses ou anos depois. As leis divinas são imutáveis, pois Deus é infinitamente perfeito e sábio. As leis de Deus estão escritas em nossa consciência. É por isso que, mesmo não havendo uma lei que diga o que devemos nos entender com os nossos familiares, nossa consciência nos indica claramente que esse tipo de comportamento é o adequado. Observamos mais uma vez a necessidade de ouvirmos o nosso íntimo, de agirmos com mais cuidado e não apenas reagirmos, para que nossos atos sejam de acordo com a nossa consciência, o que nos indica que é correto. Como ele fala da lei de justiça, de amor e caridade, o que os Espíritos disseram que entendem por caridade, como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Assim, o homem de bem cumpre integralmente a lei de justiça, de amor e de caridade, respeitando os demais, fazendo a eles tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. Maturidade. Percebe-se também que o homem de bem é sincero, conhece a si mesmo, não precisa tentar esconder de si mesmo atos que tenha praticado, pois periodicamente analisa, interroga, observa a si mesmo, demonstra maturidade espiritual em progresso. Quando somos crianças, precisamos de alguém a nos dizer quando nos alimentar, quando tomar banho, quando escovar os dentes. Quando atingimos a maturidade, entendemos o porquê dessas atividades e nós mesmos as suprimos. Qual o bem que podemos fazer? Há a caridade material, representada pelos bens materiais, dinheiro, comida, bens, e há a caridade moral, que não custa nada. Todos podem praticar. Saber calar, saber ser surdo a uma palavra zombeteira, relevar o desprezo dos outros, e mais atitudes listadas na mensagem mediúnica assinada por Irmã Rosália, que trouxe a sua contribuição a Kardec, onde ela diz: tenha paciência, sorria, faça uma prece, deseje o bem. Todo aquele que deseja sinceramente ser útil a seus irmãos, encontra 1000 ocasiões de fazê-lo. São palavras de Kardec.
e que as procure e encontrará. Prestar algum serviço, levar consolação, amenizar sofrimentos, físicos ou morais, tomar uma providência útil, na falta do dinheiro dispor do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso. O ser no qual nos desejamos nos tornar, o homem de bem, tanto compreende a paternidade divina que vê em todos os homens seus irmãos. Sejam eles aqueles que torcem pelo time adversário, aqueles de outro país, inclusive aquele vizinho que por vezes faz um teste para a nossa paciência. Principalmente quem mora em apartamento, né? Ao bater o sapato de saltinho, perturba o vizinho de baixo, né? E há uma recomendação: estuda as tuas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz de si melhor do que ontem ou na véspera. O comprometimento com o progresso do espírito é atitude muito importante, pois vem contrapor a ideia de que se a pessoa nasce de um jeito, não é possível melhorá-la. Isto mais ou menos é algum conceito ou um preconceito que muitas vezes fica arraigado em nossas mentes, né? Eu sou dessa maneira, a pessoa falou, ela leva a outra, esquece do aprendizado. Quando Jesus disse, se você levar uma bofetada na face direita, oferece-lhe a esquerda. Normalmente a gente pensa isso literalmente numa bofetada, mas é simplesmente dar atenção, dar ouvidos e procurar entender, né? Reforçando a ideia de que podemos nos melhorar se desejarmos e agirmos, Allan Kardec questiona os espíritos superiores. Vocês veem que Allan Kardec ele era um questionador por excelência, né? Ele aproveitava as respostas e continuava perguntando. E os espíritos com paciência, né? O homem poderia ver... E ele faz a seguinte pergunta, olha essa pergunta aqui. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos próprios esforços? Olha a resposta. Sim. Às vezes, com um pouquíssimo esforço. O que falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Os espíritos não deixam barato, né? Tudo que eles respondem são poucos, são raros, e nós nos achamos, né? O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Outra pergunta. Se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Olha a resposta do espírito para Kardec. E muitos não gostam de fazer orações, né? Sinceras, né? Ele falou com sinceridade. Vamos sair agora do âmbito individual, do âmbito pessoal, para um âmbito mais coletivo. Estamos em um meio de um processo de transição planetária. Nosso planeta, de mundo de expiações e provas, está passando para uma outra categoria, a de mundo de regeneração, como já foi bastante falado no sábado passado pelo irmão Maiuri, né? Assim, tanto os espíritos quanto os planetas evoluem. E o que o homem de bem tem a ver com a transição planetária? Esta é uma pergunta. Na quinta obra da codificação, Kardec nos mostra, para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Assim é razoável pensar que a geração nova que virá habitar a terra seja constituída de homens de bem, os quais, como vimos, não são ainda espíritos perfeitos, pois ainda têm imperfeições, mas já estão inclinados à prática do bem. E Kardec ainda continua falando sobre a geração nova. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas do que já tendo progredido se acham predispostos
a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento da regeneração. Então, um planeta de regeneração, ele não vai ser um planeta doado por Deus. Ele vai ser, a exemplo do povo hebreu, ele vai ser construído com muita luta. E essa luta agora não é contra o vizinho, é contra o nosso espírito. Fica para nós o convite renovado de Jesus, o Mestre que nos conclama a sermos perfeitos como perfeito é nosso Pai. E nos esforçarmos em nossa melhoria, certos de que, nos melhorando, estamos contribuindo efetivamente para a chegada desse mundo de paz, de amor, que tanto desejamos. E para encerrar, no dia 11 de outubro de 1947, estavam reunidos diversos companheiros da Mocidade Espírita de Petrópolis, em Pedro Leopoldo, a cidade onde morava Chico Xavier. Depois de vários apontamentos doutrinários, uma senhorita chamada Zilda Portugal pede a Emmanuel, através do Chico, um programa destinado aos jovens espíritas. E pela mão do Chico, o querido benfeitor escreveu: um elenco de recomendações, e vocês vão ver tudo aquilo que foi falado até agora. Se ninguém guardou nada, pelo menos uma frase, se for guardada deste elenco, já me dou por satisfeito. Ele intitulou como Programa Cristão para os jovens espíritas. E ele diz: aceitar a direção de Jesus, consagrar-se ao Evangelho Redentor, dominar a si mesmo, desenvolver os sentimentos superiores, acentuar as qualidades nobres, sublimar aspirações e desejos, combater as paixões desordenadas no campo íntimo, acrisolar a virtude. Acrisolar significa purificar-se, submeter-se a provas, intensificar a cultura, melhorando conhecimentos e aprimorando aptidões, iluminar o raciocínio, fortalecer a fé, dilatar a esperança, cultivar o bem, semear a verdade, renovar o próprio caminho, pavimentando-o com o trabalho digno, renunciar ao menor esforço, apagar os pretextos que costumam adiar os serviços nobres, estender o espírito de serviço, secretariando as próprias edificações, realizar a bondade antes de ensiná-la aos outros, concretizar os ideais elevados que norteiam a crença, esquecer o perigo do no socorro aos semelhantes, colocar-se em esfera superior ao plano, é uma capacidade de se realizar, né? Ganhar tempo aproveitando as horas, enfrentar corajosamente os problemas humanos, amparar os ignorantes e os maus, auxiliar os doentes e os fracos, acender a lâmpada da boa vontade onde haja sombras e incompreensão, encontrar nos obstáculos os necessários recursos à superação de si próprio, perseverar até o fim da luta, situar a reforma de si mesmo em Jesus Cristo, acima de todas as exigências da vida terrestre. E eu encerro com a resposta de Emmanuel: o programa está aí, Deus nos ajude a cumpri-lo. Obrigado. Obrigado.